amou, com um beijo lhe traiu. Foi esbofeteado, cuspido e humilhado como um ser vil. No seu julgamento escolheram matá-lo e soltar Barrabás. Condenado por pregar a vida, suas feridas sararam as minhas. Como uma ovelha um matadouro foi. Coroa de espinhos sua cabeça furaram, batendo com caniço a Jesus torturaram, achando o poupador do meu Jesus mandaram açoitá-lo. Jesus tomou a cruz, a multidão gritava e algumas mulheres de tristeza choravam. A cruz era pesada, tão grande a aflição, e pra lhe ajudar constrangeram Simão. Chegando ao Calvário, o meu mestre deitaram, e sobre o madeiro seus pés e mãos pregaram, e ao sentir os pregos de pé na cruz puseram o meu Senhor amado. Zombavam, humilhavam, escarneciam e falavam: salvaste a tantos, mas agora a ti mesmo não podes salvar. Se esqueceram de um detalhe, é que desde a eternidade tudo estava traçado, por Deus determinado. Meu Jesus é a semente que pisara na serpente, a cabeça do diabo. E na hora nona ele exclamou dizendo: Pai, está consumado. E ali rendeu seu espírito. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, a terra estremeceu. E o centurião, vendo tudo isso, reconheceu e disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ardia a tristeza sem consolação, pois mataram o mestre sem dó nem compaixão. José de Arimateia foi sepultar Jesus. Maria lamentava apertá-la na cruz. Uma pedra pesada, soldados a guardar, pensaram que podiam meu Jesus segurar. E ao terceiro dia, Madalena e Maria foram lá na cova, mas a cena que viram logo as apavora: o túmulo vazio e a pedra no chão, e um homem de branco sentado sobre a pedra elas avistaram, e com autoridade ele lhes falara: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, a tumba está vazia. Ele já ressuscitou. A fúria de Caifás não lhe parou, os votos de Barrabás não lhe parou, a coroa de espinhos, os açoites do caminho também não o segurou. Os cravos nos pés e nas mãos não lhe parou, nem a pedra nem a cruz o segurou. Até a morte foi vencida e na tumba está escrito que Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou.
Muito bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está começando mais um culto na sua casa. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, nesse dia tão importante, né? Domingo de Páscoa, essa palavra que Deus abençoe a sua casa. Esse dia é o dia mais propício para essa bênção na sua família, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu, derramou seu sangue por nós naquela cruz do Calvário, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é igual aquele cordeiro que o Senhor Deus mandou que matasse, que o povo hebreu matasse aquele cordeiro e passasse o sangue dele na sua porta, nos umbrais da sua porta. E o espírito da morte, ele chegava e quando via que naquela casa tinha o sangue daquele cordeiro passado nos umbrais daquela porta, o anjo da morte passava para outra casa. E quando encontrava a casa, logicamente dos egípcios, que não tinha o sangue do cordeiro, então morria naquela casa todo filho primogênito. E foi com essa mortandade, com essa praga, com essa peste que veio sobre o Egito, então que foi quebrado a dureza do coração de Faraó, e assim o povo de Deus saiu ali do Egito, não é isso? Então, nessa Páscoa eu digo para todos vocês, que na sua casa, você chefe de família, tomara que você tenha já tomado a decisão, de que na sua casa, tenha aí o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ok? Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. Eu convido a você a fechar os seus olhos, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, entramos, meu Pai, em oração na Tua presença. Graça nós te damos, louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus altíssimo, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor nos amou, de tal maneira que o Senhor deu o Teu Filho, o Teu único Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para que Ele fosse imolado, fosse sacrificado por nós naquela cruz do Calvário. A Tua palavra nos ensina, meu Senhor, que por 3 dias o Teu povo sentiria uma grande tristeza, mas no 3º dia, então o Teu povo sentiria uma alegria, e uma alegria tal que ninguém jamais poderia tirar de dentro desse povo, meu Senhor. Graças, ó Pai, nós te damos, Senhor, porque no 3º dia da morte do Senhor Jesus, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, e o Senhor Jesus, hoje Ele vive, Ele reina para todo sempre, e Ele tem enviado a nós o Seu Espírito, que revela a Ele, que testifica de que Ele está vivo, de que o Cordeiro de Deus, que foi morto, ressuscitou o 3º dia. Muito obrigado, meu Pai. E essas pessoas, meu Deus, que ainda não receberam o Teu Espírito, Senhor Jesus, ainda não têm esse conhecimento de que o Senhor está vivo, de que o Senhor reina para todo sempre sobre nós. Meu Deus, usa a nossa pessoa para nós pregarmos a Tua palavra, ensinarmos, levarmos a Tua palavra, melhor dizendo, aos ouvidos do Teu povo, meu Deus, e que todos possam ser alcançados pelo Espírito dela, pelo Espírito da Tua palavra, e que todos, meu Deus, possam ter a revelação de que o Senhor Jesus Cristo vive e que reina para todo sempre. Você, meu amigo e minha amiga que crê e recebe, diga assim seja, diga graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida fortemente, no nome do Senhor Jesus, ok? Nós vamos ler uma passagem bíblica,
no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim a Bíblia Sagrada: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingireis, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui onde ficou instituído a Páscoa do Senhor Deus na terra, é o que? É a saída do povo de Deus do Egito, da escravatura, aquela promessa que Deus fez a Abraão. Ele disse: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Mas o povo de Abraão, ele era muito pequeno, foi entregue pelo próprio Deus ao Egito, e por lá foi ficando, e a história bíblica, a passagem bíblica, todo mundo já conhece. Morreu aquele rei, aquele faraó, e veio outro faraó, e os faraós foram se passando, e esqueceram o quanto Deus abençoou tanto a terra do Egito, e então passou a escravizar o povo de Deus. E esse povo de Deus ficaram naquele Egito por volta de 400 anos, até um dia que o povo de Deus, eles clamaram, quando eles não aguentaram mais de tanto sofrimento, esse povo clamou a Deus, e diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele ouviu esse clamor, e ele se lembrou da promessa que ele tinha feito ao patriarca dos hebreus, a Abraão. Disse: olha, Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Então, sendo assim, Deus mandou ali o seu socorro para tirar o povo do Egito. Enviou Moisés. Moisés falou com o faraó, e veio 10 pragas, e a última dessas pragas veio a mortandade. O anjo da morte veio ali para tirar o povo de Deus da escravatura do Egito. E o que aconteceu? Deus deu essa ordem, que pegasse um cordeiro, levasse para casa e matasse o cordeiro, né? Naquela noite ninguém ia dormir, naquela noite todo mundo ia comer ali daquela Páscoa, vestido, segurando na sua mão já o seu cajado, e com os seus sapatos, né, seus chinelos colocados nos seus pés, ou seja, prontos para serem arrancados do Egito, preparado, vigilante, obedecendo a Deus. E veio essa ordem de Deus, que se matasse o cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das portas. E assim o povo de Deus fez, passou o sangue nos umbrais daquela porta. Quando pela noite, pela madrugada, veio o anjo da morte passava, e ele ia entrar em todas as casas, que fosse egípcios, que fosse hebreus, não importava. A única casa que ele não entraria era das pessoas que tivessem o sangue do cordeiro. Então, na casa do povo hebreu tinha o sangue do cordeiro, e na casa do povo egípcio não tinha. Então o anjo da morte passava e entrava na casa dos egípcios e matava o filho homem, o primeiro, o primogênito dos homens. Todos foram mortos, inclusive o herdeiro de Faraó, o filho de Faraó foi morto. Assim Deus fez com que acontecesse essa mortandade na terra, e essa mortandade foi com que tirou o povo lá da escravatura, da escravidão do Egito. Hoje nosso cordeiro é o Senhor Jesus. Olha, se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios, se você puder. Diz assim, 1 Coríntios 5, 7.
Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Bíblia diz para nós nos alimparmos do fermento, ou seja, da hipocrisia. Se a pessoa disser assim: eu amo a Jesus, eu adoro a Jesus, mas a Bíblia diz que essa pessoa também faz mal ao seu próximo. Ela diz com a boca que ela ama o Senhor Jesus, mas ela prejudica o seu próximo. Então a Bíblia diz que essa pessoa não ama a Deus, a Jesus, coisa nenhuma, porque ela nunca viu e ela nunca conheceu a Deus. A Bíblia diz que tem um povo que fala com os lábios bem de Deus e com a mesma boca fala mal do seu próximo. Então a Bíblia Sagrada nos manda que nós não tenhamos esse fermento dos fariseus dentro de nós, que não sejamos um povo que sirvamos a Deus mediante as emoções. Então chega na igreja e por conta do jeito do culto, a pessoa se emociona, a pessoa chora e a pessoa fala palavras bonitas que ama a Deus, mas na prática, o nega a Deus na prática, mas na hora das emoções, na hora do fermento, na hora que é tomado pelas emoções, adora a Deus, mas na prática nega a Deus. Diz a Bíblia Sagrada: alimpai-vos, pois, do fermento velho, dessa velha criatura, para que sejais uma nova massa, para que seja uma nova pessoa, uma nova criatura. Por quê? Assim como estáis sem fermento. Assim como estáis sem fermento. Mas por que isso? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus Cristo não foi sacrificado naquela cruz de brincadeira. A pessoa que chegou para esbofetear Jesus, a pessoa que chegou para chicotear Jesus, não bateu, não deu murro no rosto de Jesus com luva de pelica, como se diz. A pessoa que chegou para chicotear Jesus não disse assim: não, vamos bater mais devagar nele, né? Nos outros batemos com mais força, mas em Jesus vamos bater mais devagar. Não, meus amados, muito pelo contrário. Em Jesus, aquele povo estava endemoniado, ali mesmo que eles bateram em Jesus, com tudo que quiseram, que tiveram de força, de condições de fazer. Então Jesus foi cuspido, escarrado, esbofeteado, chicoteado, caluniado. O Senhor Jesus foi injustiçado, enfim, tudo de ruim Jesus Cristo suportou por nós naquela cruz. Não teve fermento. Ali é como se diz, foi terra que filho chorou e o pai não viu. Ali não teve o consolo do Espírito, não teve nada. Jesus sofreu, pagou o alto preço na cruz do Calvário, ali para salvar a nossa vida. Foi o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi sacrificado por nós naquela cruz do Calvário. Então, meu amigo e minha amiga, assim pelo sangue do Senhor Jesus, é que nós somos tirados do Egito. Vamos dizer assim, na casa que o anjo da morte passou lá no Egito, e viu o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da sua porta, o anjo da morte não pôde entrar. E foi assim que o povo de Deus não morreu seus primogênitos. Na casa que tem o sangue do Senhor Jesus,
então também o espírito da morte, o anjo, melhor dizendo, da morte, não pode entrar. Essa peste que agora nós estamos aí enfrentando, né? Esse pavor todo, essa histeria toda, é uma coisa grave. Ninguém está dizendo que não é grave, mas por que tanto medo? Por causa da desobediência, é por causa do fermento. Esse fermento que a Bíblia diz para nós não possuirmos, muitos têm possuído, meus amigos e meus amados. E agora, quando chega a peste, quando chega o anjo da morte, a pessoa se apegar com quem? Se ela tivesse a certeza, a convicção do poder, do sangue do Senhor Jesus, ela não ficava nessa histeria. Ela saberia que o mundo está passando por um processo de soltura, é um processo de separação entre os que servem e entre os que não servem o Senhor. Essa é a grande realidade, mas muitos não querem ouvir essa realidade, preferem colocar a culpa externa. A culpa é do Covid-19, a culpa é de tal país porque inventou tal vírus, a culpa é do governo porque fez isso ou largou de fazer aquilo, a culpa é do outro porque tocou em mim, ou porque espirrou, ou porque não está querendo, enfim, sempre a culpa é do outro. Meus amados e meus amigos, não se esqueça que o povo de Deus ficava dentro de casa, e que o anjo da morte estava entrando em todas as casas, mas na casa que tinha o sangue do Cordeiro, ele não entrava. Nós vamos fazer uma pergunta, falei de manhã, vou tornar a lhe perguntar, não tenho interesse de lhe envergonhar, mas você, meu amigo e minha amiga, você que era de Jesus, como nós dizemos, era batizado nas águas, você foi esfriando e você parou de ir para a igreja. Se chamar você de desviado, você vai dar um pulo lá, diz que desviado é o diabo. Então tá, você é um crente que está afastado, não é verdade? Você que está afastado, você não está tomando Santa Ceia, você sabe disso. Você está afastado da casa de Deus, chega o dia da celebração da Santa Ceia, você não está lá. Quantos estão dentro da igreja que a Santa Ceia não estão tomando? Não estão tomando por causa que estão fornicando, não estão tomando por causa que a natureza faz com que não libere perdão para quem ofende a ela. E N os motivos, a pessoa está dentro da igreja, mas está enfermentada, não está sem fermento, como Deus diz, assim como Cristo apanhou mesmo de verdade, o crente não está de verdade, está um crente com fermento, inchado, né, posa de cristão. Como que você vai saber, meu amigo e minha amiga, se você está inchado ou se você não está inchado? Você vai saber pela paz. A Bíblia diz: a paz que Cristo dá, que excede nosso entendimento. A paz que Cristo dá, nossa mente, ela não pode compreender, é simplesmente dar. A pessoa que está com o sangue de Jesus, que está na Páscoa, que recebeu a lavagem, por assim dizer, através do sangue de Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, esta pessoa está em Cristo. A casa dela, o corpo dela, ela que é o templo desse Cristo, esse templo tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Mas pastor, não tem mais, nem mais, nem menos mais. Você sente paz em meio a tempos de coronavírus? Você sente paz? O sangue do Cordeiro está contigo. Você não está sentindo paz?
Não peça explicação para mim, porque a Bíblia diz que esta paz a nossa mente não pode compreender, não pode se entender essa paz. Então não peça explicação. Mas e por que isso? Não peça explicação. Você tem que entender isso, que quem tem essa paz é a presença de Deus. Essa paz, essa força é a presença do Altíssimo. É a convicção de que você não mais vai receber chicotadas de Faraó, que você está livre. Mas você que não está sentindo essa paz, você que está em meio à preocupação, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, e agora? E se eu ficar doente? Eu já tenho mais de 60 anos, o meu filho tem doença tal, minha casa, você que está assim, a Bíblia diz que é para você parar de servir a Jesus com esse fermento. Tira esse fermento de você, tira esse fermento de você. O que é que está lhe fermentando tanto? É as notícias da televisão? Desliga a sua televisão. Quem está lhe fermentando tanto, está toda hora falando na sua cabeça que você está ali dentro de um padrão de risco, que vai acontecer um mal, que a morte vai chegar, e que não sei, quem está lhe fermentando tanto? Tira esse fermento de você, arranca esse fermento de você, sai de perto de você. Olha, meus amados, meus amigos, uma vez, há muitos anos, eu pela madrugada orando, buscando a Deus, no começo da obra, uma crise, uma pobreza que não tinha tamanho. Nós comíamos o almoço e não sabia se de noite teria o que comer. Uma dificuldade grande no começo da obra de Deus. Então lá em casa sempre tinha alguém que chegava e começava a falar, e falar da vida alheia, e falava de uma coisa, e falava de outra. Até o Espírito Santo colocou isso dentro de mim, que aquele espírito de fofoca estava trazendo coisa ruim para dentro da minha casa. Naquele dia eu tomei posse. Não aceitei, não aceito, nem aceitarei jamais fofoca nos meus ouvidos. Quem me conhece, quem frequenta a minha casa, quem frequenta meu escritório, quem frequenta a nossa igreja, me conhece, sabe que defeitos tenho, mas essa qualidade Deus me deu. Eu não admito fofoca, de forma maneira, não tem como, porque isso me fermentava. O que é que lhe fermenta? O que está lhe fermentando, meu amigo, está tirando Jesus de você, está tirando a sua paz, está deixando você nervoso, preocupado e doente. E se não ficar doente do corona, vai ficar de outra desgraça, de outra peste que vai chegar. Você deve se livrar. Jesus disse para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos de Jesus: nós precisamos comprar pão. Jesus olhou para os discípulos e disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos saíram de perto de Jesus. Do que Jesus está querendo falar? Cuidado com a hipocrisia. Vamos servir o Senhor Jesus como nós somos. Vamos apresentar o Senhor como nós somos. E se o Senhor quer algo de nós, o próprio Espírito Santo trabalhará na nossa vida e nos moldará ao seu querer. Então, meus amados e meus amigos, entendam isso. O sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz do Calvário para nós, para nos salvar, para tirar o pecado do mundo, não foi um sangue enfermentado, não foi brincadeira, foi coisa séria. E muito séria, a coisa mais séria que já aconteceu na humanidade. Nunca acontecerá algo tão sério. Com aquele sangue Ele nos comprou para Deus. Com aquele sangue Ele nos fez pedras vivas para Deus construir a sua casa, a sua obra em nós. E no terceiro dia Cristo ressuscitou. E Ele, diz a Bíblia Sagrada, tem esse firme fundamento, que Ele sabe os que são seus. Deus sabe as pessoas que receberam o sangue do Cordeiro de Deus. Deus sabe as pessoas que largaram o mundo e vieram para Jesus. Deus sabe, tanto faz as que estão lá fora, quanto as que estão aqui dentro. Mas que Deus abençoe a sua vida, meu amigo e minha amiga, e que dê forças para nós
lutarmos e nós vencermos em nome do Senhor Jesus, tá ok? Vamos orar? Vamos falar com esse Deus que é vivo, que é todo poderoso? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo que vive e que reina para todo sempre, diz a tua palavra que nunca se ouviu, nunca se viu e nunca se percebeu falar de um Deus que trabalhe tanto em favor daqueles que esperam no Senhor, meu Deus, meu Senhor, que essa mensagem, meu Deus, dessa Páscoa seja a mensagem para que todas as pessoas tomem tendência, que não se pode odiar o seu próximo, que não se pode falar mal do seu próximo, que não se pode aceitar fofoca do seu próximo, que se deve servir ao Senhor com inteireza de coração, e que se deve servir ao Senhor, meu Deus, com sinceridade, meu Pai. Meu Deus, sendo dessa forma, nós determinamos, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor, que o poder que há no sangue do Senhor Jesus, alcance essa nação, meu Deus, alcance as casas, as famílias, a família dos que estão desempregados, dos que vão ficar desempregados, a família, Senhor, que estão, meu Deus, nervosas, agitadas, que essas pessoas tomem, meu Deus, posse de que o Senhor não morreu de graça, mas que morreu por ela naquela cruz do Calvário, Senhor, e que o Senhor Jesus fez isso com tanta sinceridade, que é tão certo que isso foi fiel diante do Senhor, que o Senhor no terceiro dia o ressuscitou dentre os mortos. Se ele tivesse brincado de salvar, o Senhor não teria concluído a ressurreição de Jesus, meu Pai, meu santo poderoso de Israel. Nós determinamos a bênção, determinamos a vitória na sua casa, na sua vida, na sua saúde, na sua família. Você diga amém. Graças a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida, meu amigo e minha amiga. Pegue firme, fique sério, segure a bênção. Você que já é batizado nas águas, tome a sua santa ceia. Não desvalorize o que Deus fez por nós. Vamos em frente, porque a vitória é nossa, é do povo de Deus. Até amanhã, às 20 horas, em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele chegou primeiro. Ele morreu para nos dar vida. Ele é o Deus verdadeiro. E com 3 dias ressuscitou, trazendo muita alegria. Já foi para o céu preparar a nossa moradia. Jesus falou que vai voltar para buscar os seus escolhidos. Temos que estar preparados para um dia encontrar com o nosso mestre querido. Jesus falou que vai voltar para buscar os seus escolhidos. Temos que estar preparados para um dia encontrar com o nosso mestre querido. Meu querido, amado amigo ouvinte, te prepara para esse encontro da volta do Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele diz que vai voltar para buscar sua igreja na face da terra. E o homem precisa estar preparado para esse dia.